Sob a proteção de Deus, presentes conselheiros Hermas Brandão, Durval Amaral, auditores Jaime Tadeu Lichinski, Ivens Scherper Linhares e Cláudio Augusto Canha, procuradora do Ministério Público junto ao Tribunal, professora Valéria Borba, declara aberta a 35ª sessão ordinária da Segunda Câmara. Submeto a ata número 34, de 12 de setembro de 2012, para homologação. Está aprovada. Conforme regimento interno, oportunidade para comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. Conselheiro Hermas Brandão. Senhor presidente, devolver ao conselheiro Durval protocolado 27.79.51/11, referente a Pai de Ivaí, e devolver ao conselheiro substituto, Dr. Cláudio Canha, protocolado 44.27.82/11, é uma pensão. E além disso, sobrestar na DIJUR o protocolo 45.59.0210, é uma pensão, o 51.92.18/10 é uma aposentadoria, o 25.94.88.10 é uma aposentadoria, e na diretoria de contas estaduais, o protocolado 88.43.0/11 de emissão pessoal. Está anotado. Conselheiro Durval Amaral. Nada a declarar. Auditor Jaime Tadeu Lichinski. Senhor presidente, para anunciar o sobrestamento dos seguintes protocolados, todos na diretoria jurídica: de pensões 287.861.12, 859.24.12, 833.960.12, de admissão de pessoal 4951.3411, de aposentadorias 24.922.11, 29.8448.12, 4496.12, 93889.12, 94.133.12, 298.413.12, 24658.12, 141.166.12, 139.552.12, 62.454.611, 93765.12, 6456.012, 68.992.311, 68.764.511, 29.49.73.11, 21.34.69.12, 21.25.78.12, 1283.1312, 1361.0312, 24922211, 68458111 e, finalmente, 67961811. Obrigado. Está anotado, auditor Ivens Scherper Linhares. Senhor presidente, também para comunicar os seguintes sobrestamentos, todos na diretoria jurídica: 30.05.31.12, 31.13.39.12, 14.11.82.12, 21.09.90.12, 25.86.91.12, 29.12.57.12, 21.39.22.12, 30.38.67.12, 20.26.70.12, 69.03.28.11, 63.43.71.11, 36.70.80.11, 68.83.40.11, 68.82.69.11 e 28.75.63.12. Muito obrigado. Está anotado. Estou também comunicando sobrestamento na diretoria jurídica 498, 268.08 e 283.575.10. E devolvendo a Sua Excelência, conselheiro Durval Amaral, o 562.080.08. Palavra livre para o relato da pauta. Concedo a palavra a Sua Excelência, aquele que retorna de férias para a alegria de todos nós, conselheiro Hermas Brandão. Só que na pauta, o protocolado estava enviado
E eu solicito o adiamento da próxima sessão. Que se mantenha adiado. Está registrado. Agradeço. Fim de pauta, conselheiro Durval Amaral. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssima senhora procuradora, senhores conselheiros, conselheiros substitutos, relatar o processo número 235078/11. Trata-se de prestação de contas e transferência voluntária recebida pela Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Juranda, em função de convênio firmado com a Secretaria do Estado da Educação, no valor de R$ 107.221,51, referente ao exercício 2010, tendo por objeto o atendimento de educandos com necessidades especiais. Embora tenha sido verificado alguns documentos faltantes, como termo de convênio e seu termo aditivo com respectivas publicações, a Diretoria de Análise e Transferências informa que os mesmos puderam ser consultados de forma pública por meio do sistema CAT, permitindo a realização da análise de seus conteúdos, sanando a irregularidade. Por conseguinte, a DAT conclui pela regularidade das contas com ressalva, em razão da não apresentação no prazo fixado dos documentos e informações solicitados. Recomenda ainda a inscrição do saldo de R$ 3.057 na listagem de pendências daquela diretoria. O Ministério Público não concorda com a manifestação da unidade técnica por considerar que o não atendimento à determinação emanada é ensejadora do julgamento pela irregularidade das contas prestadas. O voto, senhor presidente. Diante da documentação contida nos autos, verifica-se que os recursos recebidos pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Juranda, em função de convênio celebrado com a Secretaria de Estado da Educação, foram aplicados no objeto avançado, estando a documentação apresentada em conformidade com o disposto na Resolução 03/2006 desse Tribunal, com exceção daqueles consultados diretamente pela Diretoria de Análise e Transferência DAT no sistema CAT de consulta pública. Acompanho, pois, a manifestação lançada pela unidade técnica e voto pela regularidade com ressalva das contas, em razão da não apresentação no prazo fixado dos documentos e informações solicitados. Em razão de tal impropriedade, imputo ao gestor a multa prevista no artigo 87(1)b, a Lei Complementar 113/05, e recomendo a inscrição do saldo indicado. É o relatório e voto, senhor presidente. Está em discussão? Aprovado. Processo 2377/98/11. O presente processo trata de prestação de contas e transferência voluntária recebida pelo Fundo Estadual de Saúde, no valor de R$ 95.000, referente aos exercícios financeiros de 2010 e 11, tendo por objeto a descentralização dos serviços de saúde por meio do consórcio. A Diretoria de Análise e Transferência opinou pelo encerramento do processo, tendo em vista a mudança dos procedimentos com a revogação da Resolução número 03/2006, pela Resolução 28/2011, a qual foi regulamentada pela Instrução Normativa 61/2011. Diplomas esses que implementaram, a partir de 1º de janeiro de 2012, os novos procedimentos nas prestações de contas e transferências voluntárias estaduais e municipais, agora efetuados através de um sistema via web, denominado SIT, Sistema Integrado de Transferência. O Ministério Público corroborou com a opinião do órgão técnico. Diante do acima exposto e observando que os valores repassados já se encontram devidamente registrados no Sistema Integrado de Transferência sob o número 1802, os quais deverão ser objeto de prestação de contas futura, em conformidade com a Resolução 28/2011, voto pelo encerramento do presente processo. Está em discussão? Aprovado. Processo 26.54.73.11. Trata-se de pedido de baixa de pendência relativo a repasse federal, no qual tanto a Diretoria de Análise e Transferência como o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas propõem a baixa da pendência. Do exposto, acolhendo a instrução e o parecer ministerial, voto pela baixa da listagem de pendência da DAT,
da inscrição em nome do município mencionado e proponho seja dado conhecimento da presente decisão ao Tribunal de Contas da União. É o relator em voto, senhor presidente. Em discussão, aprovado. Processo 28.185.1/11. Trata-se de prestação de contas e transferência voluntária recebida pelo município de Campo do Tenente, em função do convênio celebrado com o Estado do Paraná, através do Fundo Estadual de Saúde, no valor de R$ 58.184, tendo por objeto a reforma do Hospital Municipal de Campo do Tenente. Após o contraditório, a Diretoria de Análise e Transferência entendeu que as contas encontram-se regularmente formalizadas. O Ministério Público, da mesma forma, opinou pela aprovação das contas. Diante do acima exposto, acompanho as manifestações e voto pela regularidade da presente prestação de contas, senhor presidente. Está em discussão, aprovado. Processo 36.79.42/11, prestação de contas e transferência voluntária recebida pela Unespar, Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão, recebida da Fundação Araucária no valor de R$ 37.440, referente ao exercício 2010, tendo por objeto incentivar as comunidades envolvidas a produzir arte, bem como capacitar estudantes para a atuação artístico-cultural. A Diretoria de Análise e Transferências considerou sanadas as impropriedades apontadas, ressalvando, contudo, o atraso no envio das contas, conduta essa ensejadora de aplicação de multa. O Ministério Público corrobora o entendimento da unidade técnica, opinando pela regularidade das contas com ressalva. Acompanhando as manifestações lançadas, voto pela regularidade da presente prestação de contas com ressalva, em razão do atraso de 46 dias na remessa da prestação de contas, determinando a aplicação da multa prevista no artigo 87.1a da Lei Complementar 113 de 2005. É o voto, senhor presidente. Está em discussão, aprovado. Processo 15.03.39.12, prestação de contas e transferência voluntária recebida pela Universidade Estadual de Londrina em função de ato de transferência voluntária celebrado com a Fundação Araucária no valor de R$ 34.000, tendo por objeto o 20º encontro anual de iniciação científica. A Diretoria de Análise e Transferências procedeu ao exame do processo manifestando-se pela regularidade das contas, sendo acompanhado pelo Ministério Público junto ao Tribunal. Acatando a manifestação da unidade técnica, corroborada pelo parecer ministerial, voto pela regularidade da presente prestação de contas. Está em discussão, aprovado. Processo número 41.25.53.09. Trata-se de prestação de contas e transferência voluntária recebida da Casa de Recuperação Nova Vida de Curitiba, em função do convênio firmado com a Secretaria de Estado da Criança e da Juventude, no valor de R$ 80.000, referente ao exercício financeiro de 2008, tendo por objeto a atuação sobre os fatores de risco de exposição de crianças e jovens e a situação de risco, inclusive dependência química. Após a realização de 3 contraditórios, a Diretoria de Análise e Transferências emite instrução conclusiva, enumerando os seguintes aspectos contrários aos comandos normativos. A ausência de comprovação da pesquisa de preço, em contrariedade ao artigo 17, parágrafo único da Resolução 3 de 2006, que dispõe: o atendimento dos princípios da economicidade e eficiência deverá ser comprovado mediante pesquisa de preços junto a, no mínimo, 3 fornecedores do ramo pertinente ao objeto da transferência voluntária. B. A sistemática adotada pela entidade de efetuar saques em espécie de valor a maior não permite a identificação dos beneficiários dos pagamentos e ainda impossibilita a conciliação bancária das despesas registradas no DAT-5 e os saques efetuados na conta específica do convênio. Conforme definido pelo artigo 13 da Resolução 3 de 2006, os saques e recursos da conta específica somente serão permitidos para pagamento de despesas constantes do plano de trabalho ou para aplicação do mercado financeiro, devendo sua movimentação realizar-se exclusivamente mediante cheque nominativo, ordem bancária, transferência eletrônica ou outra modalidade em que fiquem identificados sua destinação e, no caso, de pagamento de credor. C.
a entidade não se manifestou sobre a destinação dos rendimentos financeiros no valor total de R$ 1.973,84, ficando dessa forma o saldo residual no valor de R$ 1.832,24, não aplicado no objeto do convênio e não devolvido ao concedente dos recursos. D. A entidade não se manifestou sobre as diversas despesas com tarifas de pacote de serviços bancários no valor de R$ 698,75. Em relação à suposta contratação de dirigente da entidade com recursos oriundos do convênio, a entidade esclarece que o senhor Lori Mansolim Filho possui formação como técnico de reabilitação de dependentes químicos pelo Instituto Federal do Paraná e, devido à escassez de profissionais qualificados, renunciou à presidência para poder desempenhar essa atividade na entidade. Assim, a nota DAT que o recebimento de recursos oriundos do convênio foi em período diverso do exercício de cargo de direção na entidade, o que nos permite concluir que o item foi regularizado. Por conseguinte, a unidade técnica conclui pela irregularidade da presente prestação de contas, com o recolhimento parcial dos recursos repassados no valor de R$ 1.832,34, devidamente corrigidos solidariamente pela Casa de Recuperação Nova Vida de Curitiba, pelo senhor Lori Mansolim Filho, cargo de presidente à época da celebração do convênio, e pela senhora Marlene Franco Mansolim, no cargo de presidente durante a execução do convênio, em razão do saldo residual do referido convênio. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, considerando as conclusões do órgão instrutivo dessa Corte, propugna pela irregularidade da prestação de contas, com a adoção das medidas propostas pela DAT. Examinando, senhor presidente, o processo e com base nos argumentos apresentados e documentação juntada, não é possível aferir a regularidade das contas prestadas pela entidade em questão. De fato, as questões apontadas pela unidade técnica não foram esclarecidas, além do que, mesmo após o deferimento de prazo para a juntada de parecer contábil e solicitação de cópia dos autos, com o objetivo de justificar as anomalias constatadas, não houve a devida complementação da instrução. Assim, acompanhando as manifestações lançadas pela Diretoria de Análise de Transferências e Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, voto pela irregularidade da presente prestação de contas, com o recolhimento de valores na forma sugerida. Determino ainda a aplicação da multa prevista no artigo 87.1b da Lei 113/05 aos gestores Adilson Amaro Alves, Marlene Franco Massolim e Lori Mansolim Filho, por deixarem de encaminhar no prazo fixado os documentos ou informações solicitadas pelas unidades técnicas ou deliberativas do Tribunal de Contas, salvo quando houver justificado motivo. É o relatório e voto, senhor presidente. Está em discussão. Excelência, eu apenas me permito, nós estamos desaprovando uma conta que é da Casa de Recuperação Nova Vida de Curitiba. Trata com dependentes químicos. Perfeitamente. Um convênio de R$ 80 mil e por pouco mais de R$ 2 mil nós estamos desaprovando. É uma aplicação financeira de 1.800 são comprovadas e mais 600 e alguma coisa. Vossa Excelência foi bem objetivo, bem claro no voto, que as diligências não obtiveram sucesso. Mas eu confesso que fico muito preocupado. Primeiro que é um trabalho muito difícil, que ninguém quer fazer, ninguém quer prestar, não é? E eu fico realmente muito preocupado, porque, repito, por pouco mais de R$ 2 mil, nós estamos aprovando um convênio de 80 mil e criando problemas, com certeza, para a entidade, que se precisar de algum repasse, não poderá obtê-lo. Se não houver objeção, até porque a gente possa discutir melhor essa matéria, eu apenas insisto, conselheiro Durval Amaral, primeiro que o voto de Vossa Excelência é muito bem colocado, é muito bem feito. Mas nós já discutimos aqui algumas oportunidades, e o conselheiro Hermas Brandão tem também levantado essa questão. Hoje, esse tipo de trabalho ninguém mais quer fazer. Por quê? Desaprova
e vira uma situação terrível até para quem trabalhou numa entidade como essa e outras tantas. Eu até me permito, Excelência, não faz muito tempo, uma entidade que nós temos aqui no Tarumã, que é muito grande e que trabalha com crianças especiais, e um funcionário usou e abusou de talões de cheque. E a presidente deste instituto até hoje tem problemas na justiça para resolver sem nada dever. E a entidade ficou algum tempo, eu tenho a impressão, mais de 2 anos, sem poder receber R$1 sequer de repasse do Estado. E até o conselheiro Hermas Brandão, que depois acionou mecanismos legais para que o Instituto pudesse voltar a receber. Porém, esta senhora está, repito, com problemas do judiciário até hoje, e ela que não foi a causadora do problema. Então, senhor presidente, é claro que eu não me oponho, hipótese alguma, no pedido de vista, mas só para que não paire dúvidas, a falta de aplicação financeira, que redundou aí em R$1.832, é apenas um item. Na verdade, tem 2 outros itens que me reforçam a ideia da desaprovação, apesar com a dor no coração, que efetivamente está comprovado que houve saques na boca do caixa, não é? Não se possibilitando aí efetivamente a consolidação bancária e nem a aplicação dos recursos, não é? E ainda um segundo item, um terceiro item, que é efetivamente a falta de pesquisa de preços na prestação de contas. É uma decisão em primeira instância, caberá recursos, obviamente, mas fica adiado, sem problema algum da minha parte, mas só fazendo esse esclarecimento que não obstante seja meritória a atividade da entidade, não pode ela, apesar de todo o trabalho realmente que todos nós reconhecemos, não dá a ela também o direito de não aplicar devidamente os recursos recebidos com origem pública. Então, vistas ao conselheiro Hermas Brandão. Processo 16.1233/12, prestação de contas anual da Câmara Municipal de Xambrê, do exercício de 2011, a DCM opina pela regularidade, acompanhada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Portanto, senhor presidente, voto acolhendo a instrução e o parecer ministerial pela regularidade das contas. Está em discussão, aprovado. Processo 16.4810/12, prestação de contas anual do Fundo de Seguridade de Lobato, exercício financeiro de 2011, de responsabilidade do senhor Amaury Silvério. A DCM conclui que as contas estão regulares com ressalva, no que foi acompanhada pelo Ministério Público junto a esse tribunal. Portanto, diante do exposto, voto acolhendo a instrução da Diretoria de Contas Municipais e o parecer ministerial pela regularidade das contas, com a ressalva proposta. Está em discussão, regular. Processo 18.6333/12, de prestação de contas anual da Câmara Municipal de Castro, referente ao exercício financeiro de 2011. A DCM conclui que as contas podem ser consideradas regulares. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, se manifesta-se pela aprovação das contas. E, diante do exposto, eu voto também acolhendo a instrução da Diretoria de Contas Municipais e o parecer ministerial pela regularidade das contas. Regular. Processo 15.4091/12, processo de prestação de contas anual do município de Candói, referente ao exercício financeiro de 2011, de responsabilidade do senhor Elias Fará. A DCM procedeu à análise detalhada da documentação, concluindo que as contas estão regulares, observando a falta de efetividade no cumprimento dos programas estabelecidos no Plano Plurianual e na Lei Orgânica Orçamentária, o que requer recomendação por parte dessa Corte. O Ministério Público compartilha do entendimento do órgão técnico, manifestando-se pela aprovação das Cortes com a recomendação sugerida.
do exposto, voto acolhendo a instrução e o parecer ministerial pela regularidade das contas no município de Candói, com expedição da recomendação sugerida. Está em discussão? Aprovado. Processo 18.3911/12 do município de Xambrê. Trata-se de prestação de contas anual do Poder Executivo do município de Xambrê, referente ao exercício 2011 de responsabilidade do senhor Lucas Campagnoli. A DCM, em primeiro exame, apontou algumas incongruências na prestação de contas municipal, em especial no que concerne à remuneração dos agentes políticos e a falta de aporte para o regime próprio de Previdência Social. Retornando o procedimento à DCM, após a concessão do contraditório, foram acatadas as razões apresentadas, resultando o parecer conclusivo pela aprovação das contas, o que foi corroborado pelo órgão ministerial. Diante do exposto, voto acolhendo a instrução da Diretoria de Contas Municipais e o parecer ministerial pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas. Está em discussão? Aprovado. Minha pauta está cumprida, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência e a todos os demais. Agradeço a Vossa Excelência. Concedo a palavra, Sua Excelência, auditor Jaime Tadeu Lichinski. Senhor presidente e demais membros desta Câmara, eu relato inicialmente os protocolados 66610, aposentadoria de Elizabeth Esmeja, Paraná Previdência, e 472611, Caixa de Assistência, Aposentadoria e Pensões dos Servidores de Londrina, interessada Sandra Luiza dos Santos. Em ambos os casos, os pareceres são unânimes pelo registro e por expedição de determinação ao órgão previdenciário para que faça constar nos próximos protocolados o valor dos proventos. Eu acompanho a manifestação. Aprovado. Os protocolados 189-29012, aposentadoria de Maria Aparecida Caetano Alencar, e 1990612, aposentadoria de Lucinei Alcides da Silva. São duas aposentadorias por invalidez, em que os pareceres também são unânimes pela legalidade e registro, e com determinação para que haja na revisão dos proventos, devendo-se tomar por base a remuneração do cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, com direito à paridade com os servidores da ativa e efeitos financeiros desde 29/3/12, em ambos os casos. E o relator acompanha pela legalidade e com determinação. Está em discussão? Aprovado. Os protocolados 203900, Romão Dranca Filho, 205385, José Joel Ceriza, 209879, Bernardo Quiria Neto, 299533, Washington Luiz Coimbra, 311712, Lorivaldo Nascimento e Silva, e 34723612, Antônio Amauri Svidnik, todos eles de aposentadoria, com pareceres favoráveis, com determinação ao órgão previdenciário para que faça constar nos próximos processos o valor dos proventos. É a proposta, senhor presidente. Está em discussão? Aprovado. Protocolado 37576412 é um processo de aposentadoria de policial civil que estava adiado. E nesse protocolado o Ministério Público havia sugerido o sobrestamento em função de pré-julgado, que acabou vindo à pauta na semana passada. Então vou solicitar a retirada de pauta para nova oitiva do Ministério Público. Retirado. O protocolado 31816011 é uma admissão de pessoal da Universidade de Londrina, com diversos interessados, por teste seletivo. A diretoria jurídica e o Ministério Público se manifestaram pela legalidade e registro
das contratações de Fernando Carlos de Souza, Larissa Carlos Laura, Valdinei César Cardoso e Saulo Rodrigues Medrado, além de Adolfo Amorim, William Fernando Garcia, Gislane Gonçalves, Thalita Priscila Cabral Coelho. E pela negativa das demais admissões, por não estar demonstrado que a entidade tomou as providências para a realização de concurso público. Senhor presidente, este é mais um daqueles casos em que as universidades contratam por teste seletivo para não interromper a realização dos cursos, em função de ausência de autorização governamental para a realização de concursos. Então, contrariando parcialmente a instrução e o parecer, conforme vem decidindo esse tribunal, a minha proposta de voto é pela legalidade e registro de todas as contratações. Em discussão, aprovado. Por último, o 4351-9812 são embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, em razão de decisão proferida por essa Corte no acórdão 156212 desta segunda Câmara. A decisão embargada julgou legal e concedeu registro ao decreto 17711 do município de Icaraíma, pelo meio do qual foi concedido aposentadoria por invalidez ao servidor Milton Miguel Martins, ocupante do cargo de professor. De acordo com as razões recursais, a decisão atacada apresenta contradição inequívoca, uma vez que assevera a gravidade da doença e julga legal a aposentadoria com proventos proporcionais. Da análise dos documentos que compõem o processo, verifica-se que os requisitos exigidos para o recebimento dos embargos estão presentes, a razão pela qual os recebo. No que tange o mérito, observa-se que a decisão embargada possui o equívoco levantado pelo embargante, uma vez que a concessão de aposentadoria por invalidez com doença grave deve ser realizada com proventos integrais e não proporcionais. De acordo com o laudo pericial, as doenças que acometeram o servidor são de natureza grave: hipertensão arterial, insuficiência cardíaca com isquemia, bloqueio atrioventricular grau 2, artrite reumatoide, gonartrose, escoliose nos joelhos, diabetes mellitus tipo 2 e ainda depressão. Então, mais do que claro que os proventos devem ser integrais. Posto isto, recebo os presentes embargos em razão da presença de requisitos legais e, no mérito, defiro para determinar a realização de diligência à origem, objetivando a retificação dos cálculos dos proventos e a consequente alteração do decreto 170711, publicado no jornal Um Arame Ilustrado em 14 de setembro de 2011. É a proposta. Está em discussão, aprovado. Senhor presidente, era o que constava da pauta e agradeço a atenção. Agradeço a Vossa Excelência, concedo a palavra a Sua Excelência, ao auditor Ivens Scherper Linhares. Excelentíssimo senhor presidente, demais integrantes desta segunda Câmara, inicio com as prestações de contas municipais. Processo 143.420.09 são as contas da Câmara Municipal de Sertanópolis, exercício de 2008, de responsabilidade da senhora Regina Célia Rafaeli. A Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público, após o contraditório, opinaram pela regularidade das contas. Eu acompanho essas proposições uniformes, registro no meu voto as irregularidades que foram sanadas, bem como a questão referente à receita extra-orçamentária. Então, o voto é pela regularidade das contas. Em discussão, regular. 243.504.03 são as contas do Consórcio Intermunicipal da APA Federal do Noroeste do Paraná, relativas ao exercício 2002, de responsabilidade do senhor Vlaumir Rodrigues. A Diretoria de Contas Municipais
em sua manifestação conclusiva pela irregularidade das contas, em virtude do déficit orçamentário de R$ 2.602,14. Entende regularizadas as demais pendências, o Ministério Público acompanha a instrução. Senhor presidente, eu vou divergir dessa manifestação da DCM. Eu entendo que, na verdade, a primeira forma com que foi apresentada essa irregularidade era uma incongruência contábil, uma diferença entre o valor do balanço patrimonial e depois o demonstrativo das variações patrimoniais. O que foi devidamente aclarado, ficou apenas remanescente esse déficit de R$ 2.600, que, no meu entender, corresponde a aproximadamente 4% da receita, que, exemplo de muitos outros processos, pode ser convertido em ressalva. Então, o meu voto é pela regularidade, ressalvando o atraso no envio das contas, uma vez que houve uma procrastinação nesse ponto, e bem como a ressalva com relação à ocorrência do resultado orçamentário deficitário. Regularidade com ressalva. Está em discussão. Aprovado. Processo seguinte, 133.754.07, são as contas do Instituto Curitiba de Saúde, relativas ao exercício 2006, de responsabilidade do diretor-geral, senhor Augusto Canto Neto. Inicialmente foram apontadas irregularidades. Na oportunidade do contraditório, a entidade se manifestou. Entretanto, por conta de um pronunciamento do Ministério Público, foi determinado o sobrestamento que tramitava, na época, uma consulta formulada pelo município de Curitiba, justamente que tratava tanto da forma de definição orçamentária desses institutos de saúde, e institutos similares, bem como com relação à forma de prestação de contas. O processo foi sobrestado. Nesse ano agora de 2012 teve a definição dessa consulta. O processo retomou a instrução. A Diretoria de Contas Municipais entende que, da forma como as contas foram apresentadas, elas se encontram regulares, indicando apenas ressalvas, mas entendeu a unidade técnica que seria conveniente que fossem apresentadas como transferências voluntárias e não como prestação de contas anuais. O Ministério Público opinou pela regularidade das contas. Na verdade, senhor presidente, existe uma questão preliminar aqui, que é com relação a como o Instituto Curitiba de Saúde, uma vez que é uma organização civil, é uma pessoa de direito privado, como ela deveria ter prestado essas contas. E a partir da resposta a uma consulta que foi feita, foi definido que, havendo transferências voluntárias, se a transferência de recursos se der na modalidade de transferência voluntária, notadamente em contrato de gestão, deveria ser a prestação de contas por meio de prestação de contas de transferência voluntária, com outro trâmite, então, pela nossa diretoria de análise de transferências. E somente aqueles recursos que tivessem sido originários de dotações orçamentárias próprias do município que poderiam ser prestados desta forma. Então, o que a Diretoria de Contas Municipais sugere seria justamente esses esclarecimentos. Eu observo, entretanto, senhor presidente, que nós estamos tratando do exercício de 2006. E os exercícios de 2007, 2008, 2009 e 2011 foram todos julgadas regulares as contas com a prestação dessa forma aqui, exatamente como foi nesse processo. Então, me parece que, além de contraditório, seria, no meu entender, improdutivo remontar ao ano de 2006 para obrigar uma nova forma de prestação de contas. Então, o que eu proponho seria que esse item efetivamente seja considerado como regular, até porque a resposta da consulta que definiu essa matéria só aconteceu esse ano, e que, a partir do exercício que vem, do exercício seguinte, que as eventuais transferências voluntárias recebidas por esse instituto e outros institutos do gênero sejam registradas pela nossa diretoria de análise de transferências e analisadas como transferências voluntárias, mas não nesse processo aqui de 2006, em que a instrução já está concluída e me parece que seria efetivamente inócuo qualquer medida nesse sentido. Eu registro aqui que as duas ressalvas apontadas na instrução dizem respeito à ausência de procedimento licitatório para aquisição de aproximadamente R$18 mil de combustível, o que foi saneado no mesmo exercício com a adesão ao fornecedor da Prefeitura, a Petrobras,
E ainda é um problema de extrapolação da abertura de créditos orçamentários, que teria extrapolado de 12%. Entretanto, eu observo que nas contas do prefeito, do Poder Executivo daquele exercício, essa matéria já foi analisada, tendo sido apontada a ressalva. Então, resumindo, senhor presidente, o meu voto é pela regularidade das contas do senhor Augusto Canto Neto, ressalvando a realização de despesas sem o regular procedimento licitatório, bem como a falha de planejamento orçamentário que originou a abertura de créditos adicionais em índice acima do previsto na lei orçamentária, com remessa de cópia dessa decisão à Diretoria de Contas Municipais para a ciência e à Diretoria de Análise de Transferências para que inscreva no rol de pendências os recursos transferidos à entidade por transferência voluntária a partir do exercício de 2012 e cujas contas deverão ser prestadas na forma da Resolução 28/11, conforme a orientação do Acórdão 850/12 do Tribunal Pleno, que é justamente aquela consulta a que eu me referi. Então, é pela regularidade, apenas com essas providências complementares. Está em discussão? Aprovado. O processo seguinte é uma tomada de contas ordinária 35.391.10. Na verdade, por brevidade, senhor presidente, é daqueles casos que são recursos do SUS, que não se trata propriamente de uma transferência voluntária, mas sim de recursos previstos constitucionalmente, né? Então, a medida, a forma de prestação de contas não é mediante transferência voluntária. Então, eu acompanho os pareceres uniformes, que são pela baixa dependência. Está em discussão. Pela baixa. O processo seguinte, senhor presidente, é uma tomada de contas extraordinária. É um processo também antigo e complexo. É o 21.55.47.04, resultante daquele processo de auditoria levado a cabo no ano de 2004, compreendendo análise de despesas dos anos de 2001 e 2002. Nesse caso aqui, senhor presidente, foram verificados saques indevidos de cheques emitidos pela Prefeitura e pagamentos a credores sem empenho. Foi aberta a instrução, na verdade foram diversos os agentes públicos envolvidos. Inicialmente, o prefeito municipal à época, Ascendino Ricardo Duarte, os secretários de Finanças, Paulo José Alpendre Malucelli, Moacir Luiz Soares Filho, diretor financeiro, contador Antônio Francisco Oliveira, Gedilson Moura Pereira, diretor financeiro, Cristiane do Rocio Rodrigues Zamboni, diretora de divisão, Lucinéia Soares Alves, diretora de divisão, Flávio Cristiano Fernando da Silva, também diretor de divisão, Liliane Santana e Josiane Pereira, ambas também diretoras de divisão. A seguir foi ainda incluída na autuação o senhor Erdolino dos Santos Viana, secretário da administração à época. Todos foram citados, o prefeito não apresentou defesa, os secretários de Finanças apresentaram defesa, enfim, todo esse processo foi instruído. Ao final, a Diretoria de Contas Municipais entende pela procedência da tomada de contas, com a condenação solidária a alguns dos gestores, a devolução do valor de aproximadamente R$89 mil. O Ministério Público acompanha a instrução. Na verdade, senhor presidente, as irregularidades ficaram demonstradas, houve a emissão de cheques em nome da Prefeitura e com saque de valores na boca do caixa, sem a comprovação da sua destinação. Ainda há indicação de diversos casos de pagamento sem empenho e também sem a comprovação da destinação dos recursos. O prefeito, à época, não se manifestou, foi devidamente citado, requereu apenas uma prorrogação de prazo, que foi deferida, e não prestou esclarecimentos. Secretários de Finanças, senhores Moacir Luiz Soares Filho e Paulo José Alpendre Malucelli, manifestaram-se nos autos, confirmaram em parte, inclusive, as irregularidades, apenas indicaram que havia um descontrole generalizado e imputaram essa responsabilidade, à época, ao prefeito e ao secretário da administração, Erdolino dos Santos Viana, que seria quem efetivamente receberia esses recursos, esses cheques. Eu acompanho, senhor presidente, a proposta da Diretoria de Contas Municipais e do município com relação à imputação de responsabilidade ao prefeito
e aos secretários de Finanças, que efetivamente assinavam os cheques à época, ainda ao diretor financeiro, o senhor Antônio Francisco de Oliveira, que ele também estava autorizado a retirar extratos bancários, efetuar transferências, transmitir arquivos, enfim, era quem acompanhava toda essa movimentação, e ainda o senhor Erdolino dos Santos Viana, secretário da Administração, que era efetivamente quem recebia os recursos. Então, a proposta é de condenação solidária desses 5 gestores à devolução dos valores. A ADCM pretende ainda que seja incluída nesse rol de responsáveis a senhora Lucinéia Soares Alves. Analisando, entretanto, a instrução, senhor presidente, a senhora Lucinéia ela apresentou uma defesa exatamente nos mesmos termos, a mesma defesa do senhor Flávio, e da Flávio Cristiano Fernandes da Silva e Cristiane do Rocio Rodrigues. Exatamente a mesma defesa. E, pelo que eu vi nos autos, a situação deles era exatamente a mesma. A defesa baseia-se no fato de que cumpriam ordens e que, enfim, faziam o saque, mas que não se aproveitavam desses recursos, e a unidade técnica confirma que não há nenhuma evidência que pudesse comprovar o recebimento ou, enfim, a participação efetiva desses agentes políticos nessas irregularidades. Então, eu vou acompanhar a instrução nessa parte da exclusão, inclusive incluindo, dentre esses que estariam isentos de responsabilidade, a senhora Lucinéia Soares Alves, que, no meu entender, agiu, ou melhor, atuou da mesma forma que os outros companheiros de repartição. Ainda eu solicitei à Diretoria de Contas Municipais que procurasse individualizar as responsabilidades, haja visto que nós estamos falando de um longo período de várias pessoas. A diretoria, entretanto, que foi, na verdade, quem fez o processo lá de auditoria, entende que é impossível essa individualização, porque se tratava, na verdade, de um conluio entre os agentes públicos envolvidos. Então, de posse dessas informações, senhor presidente, é que a minha proposta é pela procedência da tomada de contas, para o fim de julgar irregulares as contas de responsabilidade dos senhores Acidino Ricardo Duarte, Erdolino dos Santos Viana, Paulo José Alpendre Malucelli, Moacir Luiz Soares Filho e Antônio Francisco de Oliveira, condenando-os ao recolhimento solidário aos cofres municipais dos valores indevidamente auferidos, no montante de R$ 89.588,39, ainda remessa de cópias ao Ministério Público Estadual para apuração de ato de improbidade administrativa e a inscrição do nome desses gestores no rol dos agentes públicos com contas julgadas irregulares. É o voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Tenho ainda a aposentadoria 360.147.12 do senhor e a pensão número 739.246.11, ambas eu acompanho a instrução e parecer pela legalidade de registro apenas com a recomendação. Aprovado. Processos seguintes de admissão de pessoal, tenho o 321.667.11, é uma admissão da Universidade Estadual de Londrina, para contratação temporária de professor, em que a diretoria jurídica opina pela irregularidade, o Ministério Público é pela legalidade de registro. Eu acompanho o Ministério Público, eu entendo que foi demonstrado que a contratação se deveu justamente a suprir vaga e que durou o tempo para a nomeação do servidor concursado. Então, eu acompanho o Ministério Público pelo registro. Aprovado. Por último, senhor presidente, 408.096.11, uma admissão da Universidade Estadual do Norte do Paraná de Jacarezinho, também provimento para, aliás, a contratação, não, é concurso público para provimento de cargos de professores do Estado. Ministério Público e Diretoria Jurídica são pela legalidade, entretanto, pretendem aplicação de multa. Eu acompanho integralmente com relação à legalidade de registro, apenas eu divirjo contra a multa, haja vista que a época em que foi baixado o ato de nomeação era outro gestor da unidade, era o reitor, doutor Fernando José Penteado, e não o senhor Eduardo Meniguel Rando, que foi quem respondeu esse processo. E eu entendo, senhor presidente, que uma diligência para incluir na autuação o ex-gestor, na verdade, não traria qualquer benefício
nem para a entidade, nem para o tribunal. Eu entendo, inclusive, que foram apresentadas justificativas com esse atraso, com relação justamente à troca de gestão, e me parece inócua esse apenamento. Então, o meu voto, senhor presidente, é pelo registro, sem aplicação de multa, apenas com uma determinação ao gestor de observância dos prazos para encaminhamento da documentação de atos de pessoal a esta Corte, sob pena de aplicação das sanções cabíveis em processos futuros. Pela legalidade de registro com determinação. Está em discussão? Aprovado. Era o que constava, agradeço, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência, concedo a palavra à Sua Excelência, auditor Cláudio Augusto Canha. Obrigado, senhor presidente. Inicio pela prestação de contas do município de Coronel Vivida de 2009, protocolo 176043/10, que após a instrução do processo, remanesceu a movimentação de recursos em instituição financeira privada, que no opinativo da unidade técnica constitui ressalva às contas, tendo em vista que a situação só foi corrigida em exercício posterior, pelo encerramento das contas, e no que foi acompanhado pelo parecer da representante do Ministério Público, a procuradora Ângela Cássia Castaldello. Senhor presidente, na proposta de decisão eu acompanho os pareceres uniformes quanto à ressalva, e verifico que, em consulta aos sítios de bancos oficiais na internet, a agência de instituições financeiras no município de Coronel Vivida, do Banco do Brasil, e por isso acrescento determinação para que sejam devidamente comprovada o encerramento das contas em bancos privados. E ainda proponho, tendo em vista que se trata de ofensa à norma constitucional do artigo 164, parágrafo 3º, para a qual não há imputação de sanção específica, ou que seja aplicada a multa do 87.4, a linha G, ao senhor Fernando Aurélio Gugic pela movimentação de disponibilidades financeiras em instituição bancária. Então, senhor presidente, a proposta é pela emissão de parecer prévio pela regularidade com ressalva das contas do senhor Fernando Aurélio Gugic, pela multa do 87.4G, a esse mesmo responsável, e por determinação para que seja acostado documentos comprovando o encerramento das contas em instituições financeiras privadas. É a proposta. Está em discussão. Excelência, apenas uma curiosidade. O banco que houve movimentação? Itaú. Banco Itaú. Banco Itaú. Ex-Banestado. Ex-Banestado. Então eu vou contrariar a Vossa Excelência só na aplicação da multa, porque já apresentei alguns votos. O banco foi privatizado, mas anteriormente se chamava Banestado, Banco do Estado do Paraná, onde a prefeitura movimentava suas contas. Inclusive nós aqui do tribunal mesmo, não é? Movimentamos por muitos anos no Banco Itaú após a privatização. Então, vou acompanhar a Vossa Excelência na aprovação com ressalva, mas vou retirar a multa e coloco em discussão. Conselheiro Hermas Brandão. Conselheiro Durval Amaral. Então, está aprovado sem aplicação da multa. Registrando-se o voto de Vossa Excelência, claro. Senhor presidente, no processo 13.1880/09, contas de 2008, no município de Itapejara do Oeste, eu verifiquei que a unidade técnica não se manifestou quanto ao pré-julgado número 15, disponibilidades financeiras, do artigo 42 da LRF. Por isso eu solicito a retirada de pauta para a nova instrução. Está retirado. Contas do município de Terra Boa de 2006, protocolo 138586/07. Foram constatadas diversas, na verdade 14 impropriedades inicialmente, após a instrução. Quatro desses itens foram considerados regularizados pela apresentação de documentos, mas ainda persistiram irregularidades e ressalvas, e
Ao final, a unidade técnica posicionou-se pela ressalva às contas em função da contabilização de receita e de transferências em valores diferentes aos divulgados na página da internet, da utilização de metodologia inadequada na elaboração do plano plurianual, excesso de dispositivos para alteração do orçamento, utilização de dotação de fontes vinculadas como recurso para abertura de créditos adicionais, movimentação de recursos financeiros em instituição financeira privatizada, Banco Itaú, ausência de dados do sistema SIM referente ao percentual de contribuição dos servidores no cálculo atuarial, ausência de dados do sistema referente ao percentual de contribuição do empregador no cálculo atuarial, falta de retenção de contribuições do vice-prefeito ao INSS e recebimento acima do valor devido de remuneração pela prefeita e pelo vice-prefeito devidamente ressarcidos. Ainda, senhor presidente, eu acompanhei os pareceres uniformes pelas ressalvas apontadas, sendo que os pareceres consideravam totalmente irregular a recebimento a maior pelo prefeito e vice-prefeito. Eu entendi que isso é uma ressalva às contas, os termos do pré-julgado número 8. E ainda acrescentei na proposta a aplicação da multa do 87.4G pelo pagamento indevido a maior de subsídios a prefeito ou vice-prefeito, mesmo que devidamente ressarcidos. Aplicação dessa mesma multa pela falta de retenção de contribuições do vice-prefeito ao INSS, também pela aplicação dessa multa pela movimentação de disponibilidades financeiras em instituição financeira privada, e ainda por determinação ao município que encerre as contas bancárias em instituições financeiras privadas, haja vista que há agência de bancos oficiais do município, fazendo constar das próximas contas anuais documentação comprovando a efetivação dessa medida, e a determinação também, por ocasião das próximas contas anuais, documentos que comprovem a regularização da retenção das contribuições do vice-prefeito ao INSS, referente a 2006, e ainda por recomendação ao município de Terra Boa para que adote providência para regularizar a movimentação de recursos em contas bancárias junto à instituição financeira privada, desde que destinado exclusivamente à arrecadação de tributos. A proposta, senhor presidente. Está em discussão. Conselheiro Brandão. Senhor presidente, na nossa votação anterior, nós eliminamos a multa por conta no Banco Itaú, que é do Banco Itaú também. Banco Itaú também. Para não tomarmos a mesma posição diferenciada, a mesma sessão, não devemos tomar nunca, eu vou ficar com o parecer do Ministério Público, vou votar de acordo com o parecer do Ministério Público. Ainda em discussão? Aprovado. Aqui, senhor presidente, o Ministério Público não aplica nenhum tipo de multa. Eu apliquei a mesma multa por 3 fatos diferentes. Então, eu mantenho a minha posição, voto com o Ministério. Sim, o conselheiro Hermas Brandão propôs nenhuma aplicação. O conselheiro Durval Amaral assentiu, mas... Perfeito. Regularidade com ressalvas, acompanhando aí o parecer do Ministério Público. Está aprovado, portanto, a proposta do conselheiro Hermas Brandão, responsável pelo acórdão. E o voto de Vossa Excelência estará junto com o acórdão. Contas do município de Cascavel de 2006, protocolo 145043/07, responsabilidade do senhor Lisias de Araújo Tomé. Inicialmente foram detectadas 22 impropriedades. Após o contraditório, 11 dessas impropriedades, pela apresentação de documentos, foram consideradas sanadas. As demais foram, quase todas elas, consideradas ressalvas, exceto quanto à ausência de pagamentos de precatórios. E, senhor presidente, quanto às ressalvas, eu entendo que eu acompanho os pareceres uniformes, discordando apenas quanto ao valor da remuneração do prefeito municipal, que foi ressarcido o recebimento a maior,
mas isso, a meu ver, constitui ressalva. Eu acrescento essa ressalva ao rol já de extenso rol de ressalvas detectados. Quanto à movimentação de recursos em instituição financeira privatizada, Banco Itaú, instituição financeira privada, Banco Holandês Unido e Banco Santander do Brasil, as contas mantidas nesses bancos se tratam das contas de arrecadação de tributos e que o Banco Holandês foi o vencedor do certame licitatório. Quanto às ressalvas denominadas utilização de metodologia inadequada na elaboração do plano plurianual, adoção de projeção excessivamente otimista de receitas no quadriênio 2006-2009 da LDO, movimentação de recursos e privada, divergência entre as baixas de coligação do imposto de renda da Câmara, não contabilizado na receita da Prefeitura, e constituição incorreta do Conselho do Fundef e do Conselho de Saúde, e existência de empenhos no elemento 41, sem informação de dados sobre subvenções sociais concedidas, são decorrentes de exigências de normativo regulamentar, o que afasta a aplicação da multa prevista no artigo 87.4g. Apenas esclarecendo, nesse caso, eu não proponho a aplicação da multa 87.4g pela movimentação de recursos de instituição financeira privada, porque o que faltou, e que foi a caracterização da ressalva, foi a lei autorizatória, e isso vem de entendimento jurisprudencial dessa Corte, e não de expressa disposição de lei. E o que afasta a aplicação da lei da multa do 87.4g. Senhor presidente, o representante do Ministério Público, o procurador Flávio de Azambuja Berti, além de ter se posicionado pela irregularidade das contas, também a unidade técnica, haja vista o não pagamento de precatórios notificados antes de julho de 2005, ele propõe que seja feita uma nova diligência ao município para que se pronuncie acerca da inexistência de área apropriada para armazenamento de lixo coletado pelo município. E também para que esclarecesse o motivo pelo qual ainda não possui essa área devidamente aprovada e certificada pelo IAP para armazenamento de lixo. Senhor presidente, quanto a esse ponto, eu deixo de acolher, tendo em vista o disposto no Acórdão 2723 de 2011 desta Câmara,
que nas contas de 2009 da Câmara Municipal de Curitiba, entendeu que não haveria necessidade de reabrir as contas por estar tramitando uma tomada de conta extraordinária com objeto específico, que aliás seria objeto de uma prestação de contas anual, que é a execução de procedimentos licitatórios considerados irregulares. Naquela oportunidade, o novo relator, o conselheiro Ivan Bonilha, entendeu que, na hipótese de comprovação de irregularidade em outro processo julgado pelo colegiado, observados a ampla defesa e devido processo legal, ensejaria a anulação de julgado decorrente da atuação vinculada a esse tribunal, motivada por ilegalidade apurada a posteriori. Note-se que as prestações de contas têm seu escopo e análise definido previamente ao exercício a ser apreciado por deliberação plenária. Fatos específicos podem, por vezes, não estar abarcados por essa metodologia estabelecida e terão, na forma da lei, análise devida em processos próprios. Eu entendo que a área referente ao lixo sequer faz parte do escopo estabelecido previamente em instrução normativa, e por isso deixo de acolher a proposta do representante do Ministério Público, restando-lhe ainda representar usando das suas atribuições funcionais. Então, senhor presidente, a proposta é porque seja julgado porque seja decidido pela emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas do senhor Elisias de Araújo Tomé, atinentes a Cascavel 2006, haja vista a ausência de pagamentos precatórios notificados antes de julho de 2005, seja recomendado o cadastro de providência para regularizar a movimentação de recursos de instituição financeira privada, ainda que seja recomendado, determinado ao município as providências necessárias para manter atualizados os cadastros, menos componentes do Conselho do Fundef de Saúde, aplicação da multa do 87.4G pelo pagamento indevido a maior de subsídio do prefeito, ainda que devidamente ressarcido, a multa do 87.4G pela abertura de crédito adicional especial sem adição de lei específica, a multa também prevista no 87.4G pela falta de inscrição de dívida fundada dos precatórios ratificados entre 4 de maio de 2000 e 1º de agosto de 2005, a mesma multa do 87.4G pela falta de aporte ao regime próprio de previdência social das parcelas de amortização do déficit técnico indicado no calculatorial, e ainda pelo julgamento pela irregularidade de contas sem a imposição de recolhimento de valores prevista no 87, parágrafo 4º. É a proposta, senhor presidente. Está em discussão. Conselheiro Hermas Brandão. Senhor presidente, eu tenho muita dificuldade para penalizar municípios em relação a não pagamentos precatórios. Eu vejo a União cumprindo, eu vejo o Estado do Paraná cumprindo essas determinações, e aqui nós penalizamos o município. Então, volto a afirmar para o senhor, tenho muita dificuldade, em razão disso, eu vou suscitar a vista desse processo. Vistas ao conselheiro Hermas Brandão. Processo seguinte, contas de Pato Branco de 2007, protocolo 15.10.20/08, e que inicialmente foram apuradas 5 impropriedades, restando ao final a ressalva, tendo em vista o recebimento maior de uma oneração tanto pelo prefeito e pelo vice-prefeito, ainda que devidamente ressarcidos, a movimentação de recursos em instituição financeira privada e a transferência de recursos da atenção básica ao consumidor. Atenção básica ao consórcio intermunicipal de saúde, perdão. Senhor presidente, eu verifico que no município de Pato Branco há agência de bancos oficiais e devidamente caracterizada a movimentação de disponibilidades em instituição financeira privada, limitando-se a responsável a esclarecer de que o município recebe recursos referentes à transferência de convênios de órgãos estaduais, entendo que há necessidade de lei autorizatória para a manutenção desse tipo de conta, acrescentando então proposta de recomendação
para que o município proceda a essa regularização. Quanto a esse aspecto, deixo de propor a multa do 87.4G, por se tratar apenas da ausência da lei autorizatória, que não está especificada em lei, em norma legal, mas apenas na jurisprudência dessa Corte. Mas ainda proponho a aplicação da multa do 87.4G pelo pagamento indevido a maior de subsídios ao prefeito ou vice-prefeito. Então, senhor presidente, ao final, a proposta é pela emissão de parecer prévio pela regularidade com ressalvas das contas do senhor Salvador Viganó, referente a Pato Branco 2007, por recomendação para que seja regularizada a movimentação em instituição financeira privada, e ainda pela aplicação da multa do 87.4G pelo pagamento indevido a maior de subsídios. É a proposta. Está em discussão. Senhor presidente, Conselheiro Durval Amaral. se não houver oposição por parte do conselheiro substituto Cláudio Canha, eu gostaria de pedir vista. Não havendo objeção, vistas a Vossa Excelência. Os demais processos estão em vista, senhor presidente. O que foi devolvido hoje pelo conselheiro Hermas Eurides Brandão, para o processo de pensão 442782/11, eu solicito o adiamento regimental. Estão adiados. Agradeço a Vossa Excelência. Passo o relato da minha pauta. Protocolo 303.932/10, prestação de contas de transferência voluntária, município de Carambeí, para a ação social Padre Teodoros Copi, 2008. Apoio socioeducativo de 120 crianças e adolescentes no município de Carambeí. A DAT inicialmente foi pela irregularidade, posteriormente pela regularidade com ressalva, e destacou o atraso de 391 dias. O Ministério Público acompanhou a DAT. E a proposta do relator é, pela regularidade com ressalva, aplicação da multa de R$ 130,85 em face do atraso de 391 dias. Está em discussão. Está aprovado. 124.540/12, município de São João. Onde é que está? Exercício de 2011, a DAT pela regularidade com ressalva, houve atraso de 8 dias, o Ministério Público também pela regularidade com ressalva, e a proposta do relator é pela regularidade com ressalva e aplicação da multa administrativa de R$ 130,85 em face do atraso. Está em discussão. Conselheiro Hermas Brandão. O conselheiro... Não, Vossa Excelência... Então é o seguinte, um atraso de 8 dias... Então, Vossa Excelência propõe a exclusão da multa pelos 8. Com o conselheiro Durval Amaral. Então, está aprovada a proposta do conselheiro Hermas Brandão pela exclusão da multa e pela regularidade. Protocolo 338.920/12, trata-se de requerimento de permanência da servidora Doralice Xavier, analista de controle. A diretoria de gestão noticia que a interessada completou 55 anos de idade em 3/2/2009, bem como contava com 30 anos, 18 dias e 14 minutos, pelo jeito. Não, 30 anos e 18 dias e com 14 anos, 10 meses e 14 dias de tempo efetivo no cargo que está ocupando, fazendo jus ao abono de permanência a partir de 20 de maio de 2012. A diretoria jurídica e Ministério Público são pelo deferimento e a proposta do relator é pelo deferimento
da concessão do abono de permanência, com efeitos a partir de 20 de maio de 2012. Em discussão, está aprovado. O protocolo 343.893/12, requerimento formulado pela servidora Fernanda Cordeiro Chilos Macher Maia, analista de controle, solicitando a averbação do tempo de serviço prestado ao Ministério Público Estadual. Diretoria de Gestão de Pessoas, pelo deferimento, com a averbação do tempo de 5 anos, 8 meses e 29 dias, ou 2.094 dias, prestados sob o regime do INSS, de 3 de 7 de 2006 a 1 de 4 de 2012. A Diretoria Jurídica e Ministério Público opinam pela possibilidade de atendimento do pedido. A proposta do relator é pelo deferimento, averbação para todos os efeitos legais de 5 anos, 8 meses e 29 dias. Em discussão, aprovado. Palavra está livre. A próxima sessão desta segunda Câmara, dia 26 de setembro, quarta-feira, 2 da tarde, horário regimental. Levanta-se a presente.